legal aí para vocês. Se não sair, vou ter que mexer em outro formato. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint, eu preferi colocar tudo em branco. Eu acho que branco, talvez, com as letras pretas, fica mais legível, eu imagino, né? Deixa eu ver, mas fica meio feio, mas deixa eu ver uma coisa. Eu vou colocar um tema mais bonito. Hum, deixa eu ver se essa aqui tá bom. Hum, Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Ixi, deixa eu botar uma coisa. Aí, aí. Hum. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pro Aldair ver se sai. Se não sair, eu vou passar por PowerPoint. Eu gosto mais de usar esse aplicativo do que o PowerPoint. Deixa eu colocar aqui. Bom, em primeiro lugar, uma boa noite para todos, né? Já nos falamos antes de eu colocar para gravar, mas sempre bom. Tá, eu vou colocar aqui, eu vou perguntar a vocês se porventura tá, tá saindo aí? Tá, professor, normal. Uhum. Saiu tudo aí? Como é que sai? Só a aula ou sai a minha imagem igual os outros? Tem a sua imagem também. Ah, então igual sai igual o PowerPoint, do mesmo jeito. Isso. Aham, igual ao PowerPoint. Então, gente, ó, tivemos uma aula. Quem teve na aula passada foi a Cami, quem mais? Tava eu também. Tava só eu e ela, na verdade. Tá, acho que só vocês dois, né? Ou mais Isso. alguém? Era só eu e ela. É só você e a Cami só? Isso. Tá. Então, falamos um pouquinho, né? Continuamos aquela questão dos verbos de ligação, transitivo, intransitivo. E eu vi que ficou um pouquinho complicado, não ficou? Não ficou complicado o tema? Então, mas os dois que não tiveram aqui, não estavam aqui, né? Quem não estava foi o Altino. Não estava semana passada, né, Altino? Não, professor, minha internet tava meio ruim, não tava Tá, conseguindo foi fazer nada. você. Quem não teve, você e o Henrique, né? Eu e o Eduardo. Aham, Tá. Então vamos, acredito. mais qualquer coisa, então vai ser, vou pegar desde o começo, então, eu estou usando outro material que eu fiz, deixei um pouco mais aquele, então vou pegar assim mais, pegando mais, digamos assim, trabalhando um pouquinho mais em cada um deles, né? Então vamos falar sobre verbo de ligação, verbo transitivos e intransitivos. A questão do predicado, né? Vamos falar, o predicado verbal, um pouco nominal, né? Que na realidade o verbo de ligação, as ligações é considerado predicado nominal. Mas vamos trabalhar especificamente o que é cada um deles. Aí existe sempre a dúvida, né? Ah, o que é um verbo de ligação? O que é um verbo transitivo? O que é um verbo intransitivo? O que é transitivo direto? O que é transitivo direto? Vamos tratar de fazer algo mais assim, né? Mais simples, falta um pouquinho, né? A educação básica, né? Então, classificando os verbos. A questão dos verbos em transitivo, intransitivo e verbo de ligação é feita mediante o seu contexto. Claro, isso envolve o contexto. O que é que tem, os complementos que tem no verbo, se tem complemento, se não tem complemento. O tipo do verbo também influencia muito isso aí, né? Tá. Isso porque o mesmo verbo pode ser classificado de formas distintas, né? Então, tem verbos que tem verbos que é exclusivamente intransitivo, aquele verbo. Mas tem verbo que pode ser intransitivo, pode funcionar como transitivo direto, indireto, até como verbo de ligação também. Então vai depender em cada situação, cada contexto, com complemento que tem aí o verbo. Isso vai definir que tipo de verbo é. Tá? Então, normalmente o contexto geralmente define, né? Vamos ver alguns exemplos, né? Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. O verbo andar é geralmente utilizado também como verbo de ligação.
né? Neste caso aqui, ele pode também ser um verbo transitivo, pode ser um verbo transitivo, vai depender da situação. Mas nesse caso aí, ele funciona com verbo de ligação. Por quê? Porque ele está expressando um estado. Qual é o estado que ele está? O estado dele. Não está praticando uma ação. O sentido de andar aí não é de andar, caminhar, entendeu? Mas é em estado, a situação que ele está. Por exemplo, sobre a questão do episódio, aí ele fala, andamos sempre contentes. Então, o estado dele é de sentir contente. Né? É quase como se fosse uma questão de um adjetivo, né? Funcionando nessas, porque o contentes aqui é um adjetivo. Né? Então, esse verbo aqui, no caso, ligando com o anterior, ele está mostrando o quê? Um estado de estar contente. Não andar de caminhar. Por exemplo, eu estou andando para casa. Olha a diferença. Andando para casa. Ele está praticando uma ação de andar para casa. Mas quando ele fala andamos sempre contentes, quer dizer, sentimos, podemos colocar na expressão assim, sentimos sempre contentes. Isso é um verbo de ligação. Você tem que analisar por esse ângulo. Vocês estão entendendo? Sim, professor. Aham. Ó, eu vou sempre estar perguntando a vocês, então vocês fiquem sempre antenados, porque eu gosto que vocês participem também. Eu quero saber se vocês estão com dúvida, se estão concordando, se não concordam, coisas assim. Vocês têm que participar também, tá ok? Então tá. Então, verbo de ligação. Ok. Vamos passar adiante. Vamos ver essa outra situação. Diz assim: andamos o quarteirão todo atrás de nosso gato e não o encontramos. Neste caso, esse verbo é um verbo, tem a situação de verbo intransitivo, porque ele expressa a ação de procurar o gato. Então, quer dizer, ele não está andando, não está como, digamos assim, o estado dele não é feliz, ele está praticando uma ação, que está buscando o gato, no caso, né? Bem, depois eu vou explicar a questão de diferença de transitivo e intransitivo, ok? Por exemplo, ela vive cansada. No caso, esse verbo de ligação, pois expressa um estado. Ela vive, quer dizer, tipo, vamos parafrasear aqui. Ela está sempre cansada. Você entendeu a diferença? Então, agora vamos usar vamos usar o outro. Ela vive no Japão. Verbo intransitivo, pois expressa a ação de residir no Japão. Morar lá. A ação de morar. Viver, morar. O de cima é vive cansada. Note que aqui, esse cansada dá uma questão de um estado. Então, que ela está sempre cansada. Então, meio que adjetivado aqui, né? Uma pessoa ficou cansada. No outro, não. Ele mora. Ele vive no Japão. Mora lá. Ele mora. Então, é uma ação, né? De resíduo no Japão. Então, tá dando a diferença de um verbo, por exemplo, de ligar, quando é um verbo de ligação, quando é um verbo intransitivo? Estão entendendo? Sim ou não? É meio confuso, mas tô entendendo, pro. Então, a questão de ser transitivo ou intransitivo, você tem que ver se é um verbo, você está praticando ação ou se é um estado em que o sujeito se encontra, né? É essa a questão. A diferença vai ser em praticar ação ou não. Essa vai ser a diferença. Vamos pegar mais um pouquinho. Verbo de ligação. Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o verbo de ligação. Então, os verbos de ligação também chamados de copulativos, é de cópula, do latim. Copus, que quer dizer que une, que liga. Por isso chama copulativo. É a mesma expressão, o copulativo e cópula, é a mesma expressão da questão de copular no ato sexual, né? Unir, ligar-se. Entendeu? Então, por isso que chama de ligação. Como copulativo, porque une, liga. Então, como você fala assim, dê exemplo de verbo copulativo. Você fala assim, copulativo? Ah, não, copulativo, verbo de ligação. Aí você já sabe. Verbo de ligação. Então, copulativo e ligação é a mesma coisa, tá? Então, tem a função de ligar o sujeito e suas características, predicativo do sujeito. Então,
não é de praticar a ação, né? Como nós estamos falando. Distingue-se assim dos verbos transitivos e intransitivos, na medida que esses expressam uma ação praticada ou sofrida. Aí vai a diferença. Vamos seguir aí com o verbo intransitivo. Exemplo, verbo de ligação. Então, os principais verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, aparecer, virar, continuar, viver, são os principais, né? Existem outros, né? Aí, justamente comparando o verbo de ligação com o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Olha a diferença. A plateia é toda jovem. O que quer dizer isso? Me ajudem. Quer dizer que tem bastante jovens na plateia. Então, exatamente, que é uma plateia jovem. Uhum, Não está praticando ação aí. Que ação está praticando? Não tem ação nenhuma, mas é um estado, uma situação uhum. que joga se verbo. A plateia, quer dizer, é jovem, toda plateia é jovem. Ok. Olha a diferença embaixo, verbo transitivo. Hoje teremos casa cheia. Quer dizer, verbo de ter, a ação de ter casa cheia. Não é aqui no verbo ter, não está dando estado. Ele aqui está tendo uma ação, que haverá casa cheia. Então, a ação de ter, não é um estado. O outro, não vou, verbo intransitivo. O verbo transitivo, então vamos saber o que é a diferença de cada um deles. O transitivo e o intransitivo. Isso confunde bastante. Né? Confunde bastante, inclusive, confunde bastante. É comum confundir o verbo intransitivo com o verbo de ligação também. Né? Então, essa confusão. Vamos saber cada um deles. Mas em relação à ligação com os outros verbos, transitivo e intransitivo, é que o primeiro funciona como estado, uma situação, e não uma ação. Ele liga, está ligando plateia a toda jovem. Está utilizando, unindo, está ligando o sujeito com o predicativo, o sujeito. Então tá. Dá para ver um pouquinho. Agora, bom, vamos ter alguns exemplos de verbo de ligação, né? Quando ele está em estado circunstancial. Por exemplo, estou exausta. O verbo estar na situação de exausta quer dizer que ela está muito cansada. Ela não está praticando ação. Ela está exalta. A situação dela é que ela está cansada. Ou outro, parecer, no caso, parecer. Ela parece feliz com o resultado. Quer dizer, o aspecto dela, né, é estar feliz. Olha, o feliz aqui, neste caso, que é esse aqui, faz parte do predicativo, né? Sujeito. Ó, ela está ligando ela, o verbo parecer está ligando ela com feliz. Então, ela parece feliz. Então, quer dizer, o aspecto dela é que ela é feliz com os resultados. Então, com outro exemplo, no caso de circunstância, né? Desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Então, depois daquele episódio, nós vemos, andamos sempre contentes, quer dizer, estamos sempre contentes. Então, não é de andar, de caminhar, gente, de ação, mas é de o estado dela. É como se fosse aí, como falei, meio que adjetivado isso aí, né? Situação. O estado dela é que ela está sempre contente. Ela está sempre contente. Por exemplo, né? No caso, eles, né? Fala, nós estamos, como fosse assim. Andamos sempre contentes, é como se colocar nós estamos sempre contentes. Seria mais ou menos isso aí. No caso circunstancial. Então, são as situações aí. Uma das situações do verbo. Dúvidas? Nenhuma. Como? Nenhuma, professor, tudo certo. Ó, então, cada exemplo que foi dado aqui para vocês, no caso da Por enquanto não, ligação, professor. note. Hã? Falou o quê? Notem que o verbo em situação que ele aparece aqui, tudo é uma questão de estado, não é de ação. Vamos ver o próximo. Quando é estado permanente. O verbo ser, por exemplo.
Eles são capazes de finalizar tudo até amanhã? Eles são capazes? Ou serão capazes? Seriam capazes. Por que são capazes? Aqui seria no plural, vai dar para eu conserto isso. Eles serão capazes de finalizar. Eu sou, tu és, ele, eles são. Pode ser, eles são também. Eles são capazes de finalizar tudo até amanhã? Que poderia ser que essa linguagem em português hoje em dia é aceitável, embora eu prefiro. Eu peguei um exemplo aí, né? Embora eu prefira utilizar, no caso, eu prefiro colocar no futuro, né? Ou talvez no condicional, seriam capazes. Porque são capazes, seria o estado presente. Mas quer dizer, mas aí no caso, significa que amanhã, que seria no caso o hoje, né, para eles, seriam capazes. Então, que são capazes, terem uma capacidade, não é a de ação, né, mas senão o estado, se eles, nisso aí, um estado permanente de serem capazes. O outro vivem doente, ou eles vivem doente. Ele quer dizer, estão sempre doentes. Seria essa, parafraseando essa frase aí, né? Pode significar também uma mudança de estado com esses verbos ficar, tornar-se e virar. O verbo ficar, por exemplo, fico feliz com a notícia. Tipo, eu estou feliz com a notícia. Note que esses verbos de ligação, todos eles têm essa. E nesse contexto aqui, tem esse exemplo aí. Então, são todos de ligação. Ela se tornou um exemplo de vida. Ou seja, ela tornou-se. Ela é um exemplo de vida. É um exemplo de vida, não é uma ação, mas virá. Depois de tudo, virou um sonho. Tornou-se um sonho. Perdão, um santo. Depois de tudo, tornou-se um santo. Então, são esses os exemplos. Aí, tem mais um aqui também. O verbo continuar e o verbo permanecer. Continuidade de estado. Ele permaneceu calado. Ou ele continuou calado. O verbo continuar. Ela continuou atenta ao trabalho. Ela ficou atenta ao trabalho. Estava ali atenta. É só alguns exemplos do verbo de ligação. Alguma dúvida sobre esses verbos aí de ligação? Não, professor. Tudo certo. Se der um pouco complicado, vocês vão falando que eu posso Uhum, explicar com mais tudo bem. detalhes ou citar exemplos aí para vocês, mas no final vão ter uns exercícios para vocês fazerem para de Ok. fixação. Hum? Ok, tudo certo. Beleza, então. Então vamos lá. Verbos intransitivos. Então vamos a conhecer agora a questão desses verbos aí agora. Então, verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento, porque têm sentido completo. São capazes de sozinhos dar informação completa sobre o sujeito. Não precisa de nenhum complemento, o verbo intransitivo. O verbo transitivo já precisa de complemento, de objeto direto ou objeto indireto. O intransitivo não precisa disso. Então, por esse motivo, eles conseguem formar o predicado sozinhos. Então, aqui, vamos lá. Um exemplo. Carmen morreu. Jordana chegou. Tudo passa. Adormeci, no caso, o sujeito ao oculto, mas eu posso. Aqui entende-se que é eu adormeci. Então, está completo. Não precisa de complemento, porque por si só já a ação já está feita. Carmen morreu. E aí? Morreu. Entendeu? Jordana chegou. Aí depois tem outras situações aí que já vamos ver aí no intransitivo. Mas os mais clássicos são esses daí. Uma situação em que o verbo não precisam de complemento, não necessitam de complemento. Porque em si só o verbo já dá toda a informação ao sujeito, sobre o sujeito. Morreu significa ela morreu. Então a informação do que dá do sujeito ela morreu. Ela chegou a mesma coisa. Tudo passa, a mesma coisa. Adormeci também. Não precisa dizer mais nada. Né? Os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo. Né? Então vamos aí. Carmen morreu serenamente ou sossegadamente. Então aqui está um adjunto adverbial que é formado por um advérbio. Então, está tranquilo aqui. Aqui não é objeto direto nem objeto indireto. É um adjunto.
quer dizer que está junto ao verbo. E pronto. Suficiente. Não tem objeto direto aí nem indireto. Jordana chegou satisfeita. Aqui está um predicativo sujeito. Jordana, então aqui. Então, um verbo. Esse é um verbo intransitivo, esses dois exemplos aí. Parecido com aqui é mais fácil de identificar, mais simples, né? Mas aqui também é um disjunto adverbial ou um predicativo do sujeito, tranquilo. Então, não é complicado o verbo transitivo, ligação pode ser um pouquinho complexo, tal, mas é só depender que, é só ver que vocês, normalmente são esses verbos, cadê os verbos? Esses verbos aqui são os principais, existem outros, mas tendo esses verbos aqui, vocês sabem que esses verbos são os verbos de ligação. Então, onde tiver esses verbos, você tem que ficar atento para ver se é ligação ou não. Mas, a princípio, vocês já ficam desconfiados já. Outros verbos, não. Mas esses verbos, sim. É intransitivo. Tá. Então, já falamos do verbo intransitivo. Agora vamos falar sobre verbos transitivos. Então, vamos explorar um pouquinho mais. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado, porque não tem sentido completo. Certo? Então, o que quer dizer aí? Olha a diferença do transitivo e intransitivo. Voltando um pouquinho. O verbo intransitivo não necessita de complemento porque tem sentido completo. Entre parênteses eu coloquei. São capazes de, sozinhos, dar a informação completa sobre o sujeito. Então, tranquilo. O transitivo, não. Aqueles que necessitam de complemento para constituir o predicado porque não tem sentido completo. Então, o intransitivo, essa é a diferença. O transitivo tem sentido completo, não precisa de complemento. O intransitivo, né? Sentido completo sem complemento. E o verbo transitivo precisa de complemento porque não tem sentido completo sem o complemento. Isto é, sozinhos não consegue transmitir uma informação com sentido. Olha, está incompleto. Para ver esse sentido, o verbo transitivo é concluído com objeto direto, objeto indireto ou com ambos. Porque sabemos que tem um verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, indireto, né? Transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Pode ter isso aí. Vamos ver aqui. Esse é o conceito de verbo transitivo. Então, sabe a diferença do verbo transitivo e intransitivo? Então, vamos lá. Esses complementos podem ser seguidos ou não de preposição, de modo que os verbos transitivos são classificados em verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Então, vou falar essas três classificações aí. Vamos dar exemplo. Rafael comprou pães. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu colocar, por exemplo, Rafael comprou, está completo? Me respondam. Não, professor, mas ele. Porque tá faltando alguma coisa ali. Comprou o quê? Então, agora o exemplo anterior, deixa eu voltar. Carmen morreu. Está completo ou incompleto? Tá completo, porque não precisa mais Não precisa mais nada, né? explicação. Mas aqui, por exemplo, aí você faz a pergunta ao verbo. Rafael comprou o quê? Foi comprou. Tá. Mas o quê? Pode ser pães, laranja, banana, suco, né? Carne, peixe, ovos. No caso, foi o pães. Então, quer dizer, aqui, esse é o complemento do verbo. Então, por isso que esse verbo é verbo transitivo. Tá? Vamos ver o de baixo. A carta pertence. Se eu colocar a carta pertence, não vai estar completo. Por quê? Está faltando alguma Porque coisa, ela tem que pertence. pertencer a alguém, né? Ou alguma Exatamente. coisa. Aí você pergunta, pertence a quem? A Lorena. Perdão, a Leandra. A Leandra, a Joana, a João, a Pedro, né? Qualquer um. Então esse aqui esse pertence. Neste caso aqui, precisa de um complemento, que é o objeto indireto. No caso aqui, o primeiro é verbo transitivo direto ou indireto?
O primeiro é direto, né? Ele precisa de Porque complemento. esse complemento, como se chama esse complemento? Objeto direto. O de baixo. Professor, no caso do pertence ali, se colocasse a carta lhe pertence, seria. Não, mas então, você já colocou lhe pertence, quer dizer, pertence a ele, né? Ah, Ou tá. pertence-lhe, Ah, tá, entendi. né? Então, a alguém pertence. Então, a ele, entendeu? Uhum, compreendi. Então, no caso, a Leandra é transitivo indireto porque aqui tem uma proposição. Tá indicando, a carta pertence a Leandra. Pertence a. Ok. Então, vamos lá. Comprou, mas afinal, o que Rafael comprou? Pães. Comprou pães. Os verbos precisou ser completados para fazer sentido, claro. Assim, pães funcionam como seu complemento. A carta pertence. A carta pertence a quem? A Leandra. Mais uma vez, o verbo precisa de um complemento para concluir a informação transmitida pelo verbo pertencer. A Leandra é esse complemento. Então vamos lá. Assim, o verbo pode ser transitivo direto, quando não é seguido de preposição. No caso, Joana atirou pedras. Atirou o quê? Pedras. Ok. Bem como pode ser verbo transitivo indireto, quando é seguido de por preposição. Lígia gosta de chocolate. Lígia gosta de quê? De chocolate. O de é uma preposição. Ou finalmente pode ser verbo transitivo direto e indireto, quando uma parte do complemento tem e a outra não tem preposição. Então vamos ver aqui. Vamos analisar isso aqui. Aqui, ó. Rodrigo ofereceu flores para Madalena. Então vamos aqui. Temos dois complementos. Quais são os dois complementos aí? Hum? Quais são esses dois complementos? Vamos, gente, vamos lá. Flores é um e para Madalena é outro. Então quer dizer, flores, objeto direto, e para Madalena é indireto. Então ele é transitivo direto e indireto. Porque você fala assim, Rodrigo ofereceu flores. Ok. Você pode perguntar, Rodrigo ofereceu o que? Flores. Ok. Flores para quem? Para Madalena. Veja como esse verbo funciona como transitivo direto ou indireto, porque ele precisa de dois complementos. Porque se eu falar só ofereceu flores, tá bem, ofereceu flores, beleza. Mas aí fala assim, aí você fala para mim, mas ofereceu flores para quem? Foi para mim, para você, para João, para Antônio, para Madalena. Então, entendeu? Olha a coisa, vamos lá aqui. Então vamos analisar. Joana tirou, Lígia gosta e Rodrigo ofereceu. Vendo aqui? Então, Joana atirou, Lígia gosta e Rodrigo ofereceu. Então, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Ok, vamos lá então. Sozinho os verbos não têm sentido. Claro. Joana atirou. Atirou o quê? Lígia gosta. Lígia gosta de quê? Rodrigo ofereceu o quê? A quem? Então, o que Joana tirou, de que Lígia gosta e o que e para quem Rodrigo ofereceu? Essas as perguntas. Então, normalmente para você descobrir se um verbo é transitivo direto ou indireto, se um objeto direto ou indireto, você tem que fazer pergunta ao verbo. O sujeito é o verbo. Então você fala, por exemplo, então, Joana tirou. Joana tirou o quê? Tirou pedras. Ok. Essas são as perguntas, tá? Agora, pedras de chocolate e flores para a Madalena completam o sentido dos verbos. São assim chamados complementos verbais. Então, temos aí o sujeito, Joana, Lígia e Rodrigo. Temos o verbos que é atirar, verbo gostar e verbo oferecer. E além disso, existem os complementos. Complementos, que é pedras de chocolate
e flores para a Madalena. Então, no caso, aí são chamados complementos verbais, porque esses complementam o verbo. Né? Então, vamos lá. Pedras não tem preposição. Portanto, é o quê? Objeto direto. De chocolate tem preposição. Preposição de. Portanto, é objeto indireto. Flores é um complemento que não tem preposição. Portanto, é objeto direto. Para Madalena é outro complemento que tem preposição. Portanto, é objeto indireto. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos ver. Sujeito é Joana. Atirar pedra. Atirou é o verbo e pedras. No caso aqui, transitivo direto, porque não existe no complemento. Olha, no complemento você tem que ver se tem preposição ou não. No caso aqui, pedras aqui, não tem não tem nenhuma preposição. Por isso que é objeto direto. Tá? Esse pedras funciona como o quê? Vamos lá, gente. Me ajudem. Como complemento ali, né? Tá, Como mas que objeto complemento é direto. esse? Hã? Objeto direto. Exatamente. Objeto direto. Agora vamos para a segunda situação. Um verbo pode ser transitivo indireto quando é seguido por preposição. Então, já é o sujeito, gosta é o verbo, e de chocolate é o quê? É objeto indireto. Direto. Que esse de chocolate é objeto direto, ele é um complemento verbal. Pedras é complemento verbal, de chocolate é complemento verbal. Esses complementos, um é para objeto direto, objeto direto. Agora, finalmente pode ser verbo transitivo direto, direto, quando uma parte de complemento tem e outra não tem. Então vamos lá. Rodrigo é o sujeito, ofereceu é o verbo, flores é o quê? É o objeto direto, né? E para Madalena? Objeto indireto. Então, aqui tem dois complementos. Um complemento direto e um complemento direto. Porque o verbo assim o pede. Né? Vamos lá. Ok. Vamos partir para falar agora um pouco sobre transitivo direto. Os verbos diretos são aqueles que não exigem preposição obrigatória. Não são obrigados a ter preposição. Pode parecer, dependendo da preposição, mas nessa slide não exigem. Né? Não exige. Por exemplo, a preposição a, é possível que a ela funcione muitas vezes como preposição direta ou indireta, né? Vai depender da situação. Vamos lá. Exemplo, Marina ama xadrez. Então, perfeito, ama xadrez. Deixa eu colocar também, Marina joga xadrez. Também, tá perfeito. Não vai precisar de o complemento, no caso que é o objeto direto do xadrez, não vai precisar nenhum complemento do objeto aí, né? No caso. Né? Então, Marina ama. Marina ama quem ou o quê? Então, para você saber se um verbo é transitivo direto ou indireto, se o complemento é direto ou indireto, você faz a pergunta. Você pergunta ao verbo. Perdão, você pergunta ao sujeito. Marina ama quem ou o quê? Então, xadrez. O verbo amar precisa de um complemento para concluir a informação transmitida. E se ela coloca Marina ama ou ama? Ama o quê ou quem? Ah, não, xadrez, ok. Xadrez é esse complemento. Uma vez que ele não vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo direto. Perfeito. Até eu acho que vocês estão pegando aí bem legal isso aí. Transitivo indireto. Os verbos transitivos diretos são aqueles que exigem preposição. Todo transitivo indireto vai exigir preposição. Por exemplo, Tomás gosta. Está completo? Aí, qual é a pergunta que eu faço? Ele gosta do quê, né? Do que ou de quem? Do que se é coisa e do quem se é pessoa. Então, note que a primeira pergunta, o outro pergunta como? Quem ou o que? Vê a diferença. Vê que a própria pergunta, aqui, o próprio pronome, ele não tem preposição. É quem, o que. Segundo, do que e de quem. Então, do que é a preposição de mais o, né? Do, e de quem é a preposição de. Nota que aí vem acompanhado
de preposição, até a própria pergunta que você faz ao verbo. Você fala, verbo gosta. Perdão, Tomás gosta. Sim, mas ele gosta do quê? Eu não posso fazer a pergunta, Tomás, assim, Tomás gosta o quê ou quem? Não tem sentido essa pergunta. Porque gostar, você gosta de algo ou de alguém, né? Exatamente. Então, o verbo gostar necessariamente é um verbo de transitivo indireto, porque dá essa sugere esse tipo de pergunta. Então, gente, é uma dica. Encontrou uma situação dessa, faz a pergunta ao sujeito. Aí daí você vai definir. Então, ele gosta de quê? Do quê? De lasanha. Aí lasanha e o de acompanhando, porque você está respondendo a pergunta. Então, é necessário completar a oração para que a mesma faça sentido. Ok. Para ser um verbo transitivo. No caso, indireto. Ou seja, o verbo sozinho, sozinho o verbo gostar não consegue transmitir completamente a informação. Exatamente. O verbo gostar não consegue. Agora, de lasanha, preenche o que falta para que a oração faça sentido. É assim o complemento. Uma vez que esse complemento vem seguido de preposição, ele é chamado de transitivo indireto. Então, sempre com a preposição de, do, fatalmente é objeto direto, indireto e, consequentemente, verbo transitivo indireto. Falta aí, tá entendendo vocês, né? Vamos agora partir por transitivo direto e indireto. Vamos lá. Tá. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que exigem dois complementos, os quais sem um e outro com preposição obrigatória. Os quais sem e o outro com preposição obrigatória. Um tem preposição, não tem preposição e o outro tem. Esse exemplo aí. Carlos ofereceu chocolates a Maria. Então, o verbo oferecer, ele vai precisar de dois complementos. Por quê? Ele vai oferecer o quê? Chocolate. Ok. Oferecer chocolate, mas esse chocolate ele tem que oferecer a alguém. Porque se você falar, Carlos ofereceu chocolates. Beleza, mas e aí? Ofereceu a um fantasma ou o quê? A ele mesmo? Então, você fica meio na dúvida de saber a que esse chocolate vai ser oferecido. Então, aí você faz a pergunta. Aí vamos, tá. Ó, Carlos ofereceu. Carlos ofereceu o que a quem? Olha, o que a quem? Essas são as duas perguntas que você faz ao sujeito, utilizando o verbo. Então Carlos ofereceu o que a quem? Então, temos aqui um verbo que necessita de dois complementos. Afinal, temos duas questões, até então, sem respostas. Porque se você perguntar se ofereceu, está incompleto. Chocolate está parcialmente completo, porque falta a quem vai ser oferecido esse chocolate. Vou pegar aqui que tem que. Então, ok. Então, bem, Carlos ofereceu chocolates. Perfeito. Chocolates é um complemento sem preposição, logo é direto. Então, é um objeto direto. Continuando, Carlos ofereceu chocolates a Milena. A Milena é um complemento, por sua vez, com preposição, logo objeto indireto. Quer dizer, para a Milena. Então, o a com crase, você sabe que é a soma de para mais a. Né? Para a. O a com crase. Isso é único, e realmente as línguas não têm essa. O português é bem especial com a crase. Porque a crase funciona assim, não funciona como um acento, como em algum, por exemplo, como outros países, né? Tem outros idiomas. Tem idiomas que o a, esse aqui, vai dar se som aberto ou fechado. No caso, em determinada língua, catalão, por exemplo. O catalão tem esse acento, tem um outro. Mas isso aí indica se é aberto ou fechado. Nesse caso aí, ele coloca como um acento aberto, como fala em catalão, obert. Então, você diz obert e tancat. Quer dizer, aberto e fechado. É assim que se fala em catalão. Então, no caso aí, é aberto.
Mas em português não é essa a função do acento, né? É um acento que, na realidade, ele indica uma fusão de duas palavras, o para e o a. Então, concluímos que na oração acima o verbo oferecer é um verbo transitivo direto e indireto. Porque o verbo assim, então vocês perguntam ao sujeito utilizando o verbo. O verbo você vai saber se esse verbo precisa de um ou dois complementos. Então, você tem que ter em mente sempre isso. Então, qual é a pergunta que faz para o sujeito quando é um predicado direto? Quando se for um verbo transitivo direto? Desculpa, eu não entendi a pergunta, professor. Pode repetir? Tá. O objeto direto, o transitivo direto, você vai fazer a pergunta como ao sujeito? Qual é a pergunta que você faz? Qual que você usa para perguntar? Por exemplo, num caso, tá? Vamos aqui. Por exemplo, aqui. Mariana ama o quê, né? Então, Ou quem ou o que? Geralmente é essas duas perguntas que faz ao sujeito. Você está perguntando ao sujeito a quem Marina ama. Aliás, eu amo xadrez. Eu amo a Carlos. A João, sei lá quem ela ama. Mas essa é a pergunta, quando é direto. O indireto, a gente já pergunta utilizando uma preposição. Seria do que ou de quem. No caso, né, uma conjunção com uma preposição, né? Do, da. Então, gosta de, ou do que ou de quem. Se eu perguntar assim, eu posso poder assim, Tomás gosta de correr, por exemplo. Então, eu estou fazendo a pergunta, vai ser o quê? Vai ser predicado. Transitivo indireto. Ok. Vamos lá. E no caso, quando é direto e indireto, aí tem pergunta o quê? Oferecer, no caso, deve oferecer o que a quem? O que objeto é, por exemplo, fazendo aqui, ofereceu o livro a Henrique. Então, vai ser Pedro ofereceu o livro a Henrique. Então, Pedro ofereceu o quê? O livro. Para quem? Ou a quem? A Henrique. Para Henrique. Então, tem esses dois complementos. O complemento tem o objeto direto e o objeto indireto junto. Esse verbo precisa desses dois complementos para funcionar, para ter o sentido completo, senão vai ficar incompleto. Né? Porque só oferecer chocolates, caso oferecer chocolate só, não é suficiente. A frase não está completa. Você tem que saber, poxa, oferecer chocolate, tá, mas a quem? Quem vai receber esse chocolate? Alguém recebeu esse chocolate. Vocês entenderam aí? Sim, professor. Não ficou tão complicado como na semana passada, né? Tá bem tranquilo. Hum? Tá bem tranquilo. Eu tento explicar pouco a pouco para vocês, né? Para vocês peguem aí. Tá. Vamos fazer uns exercícios aqui. Vamos lá, então. Vocês estão com caneta e papel aí? Na mão aí? Pega um papel, uma caneta, um lápis, se tiver aí. Vamos fazer essa tarefinha aqui. Então, classifique os verbos destacados em verbo intransitivo com o VI, verbo transitivo direto, VTD, e verbo transitivo direto e indireto, VTDI. Então, de acordo com o verbo aqui, vocês vão colocar. Então, vamos lá. Vamos brincar verbo intransitivo, verbo transitivo direto ou indireto. Então, vocês vão colocar aí. Letra A, por exemplo, VT, um exemplo. VTD, por exemplo. Ou VTDI, ou VI. Tá? Então, vamos colocar aí. Vamos dar aqui uns... Quantos minutos para vocês fazerem isso aqui? Não, uns 5 minutos, acho que menos, né? Dá para fazer isso, não dá? 5 Dá sim. minutinhos? Uhum. Ou vamos fazer assim mesmo, eu falando e vocês vão anotando, depois a gente confirma as perguntas. Dá uns 2 minutinhos, professor, pra gente fazer. Beleza, então. 12 minutinhos aí para vocês.
A letra A é Vamos lá então, né? intransitivo, né? Tá, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então vamos lá, vamos colocar vocês aí. Vamos ver. Cada um de vocês, vamos dizer o que vocês fizeram aí. Tá, Altino. O A Oi. é o quê? Intransitivo, porque O A ele é dá o transitivo. sentido completo do verbo, né? Altino, VI. O A é VI. O que mais? O B? O B é transitivo direto, porque precisa perguntar, discutir sobre o quê, né? Não, vamos corrigir no final. Mas vamos Ah, ver de tá. cada um. Tá. O que mais? O C. Você, eu pus VTI. Professor, o seu também achar que é transitivo indireto. Igual o do. Espera aí um pouquinho, um de cada vez. Vamos lá. Altino é VTI, né? Isso. O letra D. Letra D, Verbo intransitivo. Transitivo. E o letra E? É o VTDI. VTDI. Ok. Vamos lá, Pedro. Você agora. Professor, eu na A, eu coloquei que os dois seriam transitivo direto. Na A e na B. A e B. Isso. V. Transitivo direto? A e B seria transitivo direto. VTD. O C.
O C, qual que seria transitivo indireto? Transitivo direto. O D. O D, Hum. transitivo direto. Não, o C. Ah, o C, indireto. Direto. E o E. O E seria transitivo direto e indireto. Tá, Henrique. Professor, a letra A pôs VI, o B VTI, Hum. o C VTI também, Hum. o D VI e o E VTDI. Tá. Vamos fazer as correções agora. Opa, legal, vamos lá. Tá aí. VI, VTI, VTD. Professor, mas a letra E, volta lá fazendo favor. Tá. Hã? Tá, Volta lá fazendo favor. vamos ver todos aí. Vamos ver aqui. O VI, certo. O time D inverteu aqui, né? VI, ok. Inverteu DI. Esse aqui, ok. Ok. Vamos ver o Pedro aqui. VI, VTI, VTD. VI, Também VTI. inverteu. Ok, aqui. Então tá. Tá, vamos fazer as correções aqui. Então, o primeiro, vamos brincar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se está correto, para a gente não estar se batendo aí. Vamos lá. Então vamos ver. Brincar. Vamos brincar é intransitivo porque está Não tem o completo que aí, né? discutir. Vamos Completo. brincar, não precisa de complemento. Porque, claro, não está dizendo de brincar de quê, mas a princípio pode ser qualquer brincadeira. Esse aí gera um pouco de dúvida mesmo, mas na realidade, se fosse gerar uma dúvida, porque aqui, ó, se eu falar assim, brincar, vamos brincar, por exemplo, brincar com quem? Ou Vamos brincar brincar de de quê? quê? Né? Na realidade, o brincar está completo porque Mas tá completo, porque é, é uma frase completa ali no caso, né? completo, porque vamos brincar. Então, poxa, tá bom. De acordo com alguma coisa vocês estão fazendo aí, então vamos brincar. Agora vamos ver o outro que quem acertou foi o Henrique, os dois errados. Tá. Hoje vamos discutir sobre nepotismo. Sobre é o quê? É uma preposição ali, não é? Se é preposição, É o é indireto. transitivo indireto. Indireto, se é com preposição. Por isso que o Pedro e o Altino erraram essa, né? Mas o menino acertou, porque é indireto por causa da preposição. Presta atenção na preposição. Aqui objeto indireto porque tem a preposição sobre. Então, qualquer preposição aí, você já tem que desconfiar que é um objeto indireto. Aqui, por exemplo, o C. Amo os pais. Aí eu confundi, professor, a pergunta do de que, mas aí no caso seria quem, né? Aí por isso que ele é direto. Então, você perguntar assim, ele ama quem? Quem? Ó, não tem preposição. É. Porque se falasse, agora, se eu colocasse assim, preste atenção, ele ama aos pais, um exemplo, se eu pudesse colocar isso. Aí seria porque tem uma preposição. A, ou seja, para o. Então, a quem? Aos pais, um exemplo. Ou se eu tirar pais aqui e colocar, por exemplo, deixa eu ver. Aí não tem como, o negócio é isso mesmo. Comparecerei hoje. Verbo intransitivo, Verbo né? intransitivo, porque ele tá completo, né? O Pedro colocou o transitivo direto, exatamente. Comparecerei hoje. Comparecer hoje. Não precisa de complemento nenhum. Agora o de baixo, né? De baixo tem Esse eu muita fiquei com dúvida. dúvida ali, por que ele é intransitivo, professor? Porque ali ele tem a preposição, né, do complemento do verbo ali. Ele sumiu ontem. Aí Então, poderia ser pronto. um, poderia Perfeito. ser um verbo
intransitivo, mas ele sumiu de- ontem de manhã. Então, esse de manhã tá funcionando mais como predicativo do sujeito, ou pode funcionar como advérbio de tempo, de manhã. Lembre-se que quando tem um advérbio, ele é considerado como intransitivo. Por exemplo, ele sumiu ontem. Tá, vem cá, se for olhar bem, precisa do de manhã para ter algum sentido? Não, porque ali o de manhã, na verdade, só está situando mais a questão do tempo, né? Exatamente. Exatamente. Por isso que ele é intransitivo. Mas isso aí realmente pega. Esse aí é complicado mesmo. Dá pegar. Mas aí, como eu falei, você tem que fazer o verbo. Tem que fazer pergunta ao verbo. Neste caso aí, você vai perguntar como? Como é que você vai perguntar? Não faz sentido, né? O ontem, por exemplo, que é um advérbio de tempo, você vai perguntar o quê? Não faz sentido, verdade. Né? Tá completíssimo, Errol. Tá Então, completo. mas eu tenho para você, porque se confundiram por causa do de manhã. O de manhã, justamente. O de manhã realmente então, mas aí tá. Mas aí dá para notar que vocês estão pegando aí o jeito aí na coisa, né? Realmente vocês estão pegando aí. Erros acontecem, a gente erra, não tem problema nem de errar agora, não. É bom errar agora, porque quando a gente erra, a gente vai procurar agora consertar. Né? E da próxima vez vocês não vão errar nesse tipo de situação. Né? Então, vocês. Dá para ver que vocês estão entendendo. Ficaram alguma dúvida em algum deles aí? Não, acho que tá bacana, professor. Ok. Então, no caso aí, vocês pegaram direitinho o que é, no caso, verbo de ligação, verbo transitivo direto, transitivo direto, transitivo direto, Saúde. indireto, verbo transitivo, deu para pegar aí legal, né? Uhum. Perfeito. Então, aqui, são assuntos que eu utilizei, vou deixar disponível isso aí para vocês, Beleza. né? Vou jogar lá no portal e vou passar algumas atividades para vocês lá sobre esses verbos aí, tá? Vou passar algumas atividades lá para vocês fazerem. Vou colocar Maravilha. algumas atividades lá, então não deixem de fazer não, tá? Já Beleza. hoje de manhã eu estou colocando isso aí. Beleza, professor. Essas atividades aí vocês tentem fazer, tá? Tranquilo. Aham. Mas aí... Tudo tranquilo então? Deu para pegar legal aí? Sim, Opa, professor. Então tá bom então, gente. Então, isso aí, gente. Uma boa noite para vocês, né? Vou ver se eu coloco alguns vídeos também sobre esse tema aí. Talvez para dar uma reforçadazinha, mas acho que... Bom, talvez não precise, mas eu vou colocar lá, talvez eu coloque alguns 2 vídeos lá, Uhum. para ver se vocês pegam aí. E aí vai ser bom. Então, gente, Beleza, alguma professor. pergunta, Valeu. alguma dúvida, alguma coisa? Não, eu Não? acredito que tá tudo certo, né, Du? Tá tranquilo. Eu entendi bem. Eu Beleza, então. também. Aham. Então, valeu, gente. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe vocês. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, gente. professor. Boa Obrigado, hein? noite. Nada, Boa noite, eu que pessoal. agradeço.